Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo uma vez mais aqui à nossa sequência de vídeos, a respeito de recursos humanos, um especial aí de cursos, de mini cursos que a gente está fazendo para você em comemoração aí ao mês do profissional de recursos humanos. E hoje eu vou comentar com vocês, a gente vai discutir um pouquinho a respeito de mobilidade de carreira. A questão da mobilidade, ela está atrelada a diversos tipos, e a gente vai falar sobre alguns desses tipos aqui hoje. Mas em especial a gente vai falar mais a fundo a respeito do processo de expatriação. Você já ouviu falar desse termo, expatriação? Se não ouviu, hoje a gente vai descobrir o que é juntos, e se já ouviu, a gente vai se aprofundar um pouquinho aí nas discussões a respeito desse processo que é regido dentro do recursos humanos. E para a gente começar, vamos falar aí, conhecer os termos em inglês primeiro. Quando a gente fala desse processo de mobilidade como um todo, como eu disse, existem termos diferentes que são utilizados. E os três principais termos que a gente vai abordar aí durante esse mini curso aqui são os seguintes. O primeiro deles é mobility, que seria a questão da mobilidade, relocation, que é o processo de realocação, e o expatriation, que é o processo de expatriação. Quando a gente fala de alguns termos em espanhol para caracterizar essa questão da mobilidade, a gente vai utilizar o mobilidad, que seria a questão justamente dessa mobilidade, E o outro processo, a outra palavra, expatriación, que é justamente o processo de expatriação. Esse processo de mobilidade, ele entra e ele está em convergência com as estratégias da empresa relacionadas à retenção de talentos. Lembra que a gente discutiu um pouquinho disso a respeito de retenção, atração, desenvolvimento e retenção de talentos? Então, justamente a questão da mobilidade, ela está atrelada aí à questão da retenção dos talentos, porque muitas vezes, quando o profissional ele já chegou ali num patamar da carreira dele de desenvolvimento, ele já quer buscar outros desafios. E aí, se a empresa deseja reter aquele talento, uma das estratégias é justamente a questão da mobilidade. E essa mobilidade que a gente está falando aqui, a gente vai dividir ela em 4 tipos diferentes. O primeiro desses tipos é a mobilidade interna, ou seja, a pessoa ela vai continuar na empresa que ela está, ela vai continuar na cidade que ela está, mas ela vai ser talvez promovida, e aí obviamente a gente tem aí uma questão de reajuste salarial, ou ela também vai ter uma promoção lateral, que a gente chama, mas que não necessariamente vai ter um reajuste salarial, mas que ela vai mudar de função ou agregar funções diferentes àquela função que ela já atua. Como eu falei, não necessariamente com o reajuste salarial, mas comumente no mercado a gente acaba vendo essa prática. A segunda possibilidade é justamente a mobilidade nacional. Ou seja, a pessoa ela vai mudar de cidade, ela vai ir para uma outra planta, por exemplo, ou uma outra unidade aí da empresa. Obviamente, quanto maior a empresa, grandes multinacionais, elas têm esses processos muito mais, com possibilidades muito maiores. Empresas menores, isso é mais restrito, mas existe essa possibilidade aí de mudança de unidade de negócios. A terceira possibilidade é justamente a questão da mobilidade internacional. E aí a pessoa ela vai ser efetivamente migrada de um país para o outro, Ela vai talvez se aplicar a alguma função, alguma posição que esteja em aberto dentro da própria empresa, mas em um outro país. E aí a gente tem esse processo de mobilidade internacional. Dentro desse processo de mobilidade internacional, eu vou dividir ele em 2 também. Que aí, um é justamente o que a gente vai tratar na sequência, que é o processo de expatriação, que é um processo temporário, é um período determinado, e esse processo de mobilidade internacional permanente, que é efetivamente o funcionário ele vai mudar de país e possivelmente ele não retorne mais para o país de origem, ou se retornar já vai ser daqui a muitos anos, e aí o vínculo com a empresa aqui no Brasil ela já não vai existir mais. Dito isso, a gente tem a 4ª etapa, como eu mencionei, que é justamente esse processo de expatriação, que é onde a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes para eu explicar para vocês, já que é uma prática aí mais comum dentro do mercado. Quando acontece esse processo de mobilidade, ele tem que ser, obviamente, de interesse de ambas as partes, correto?
Então, quando você tem aí um processo de mobilidade, normalmente, né, em geral, as empresas elas têm um pacote de realocação, que a gente chama, né, ou então em inglês Relocation Package, que seria justamente esse pacote aí de benefícios extras que serão oferecidos para o meu funcionário, de forma que ele tenha alguns benefícios a mais para poder aceitar ou poder realmente fazer aí esse processo de mobilidade. Lembrando que muitas vezes quem oferece isso para o funcionário é a empresa e não necessariamente o funcionário que solicita para ser realocado, né? A maior parte das vezes a gente vê aí esses processos em que empresas, por algum motivo, que em geral é a questão de transferência de tecnologia ou melhoria de gestão em algum local específico, ela oferece para o funcionário um pacote de benefícios extras de forma que o funcionário aceite essa transferência dele. Dentro desse pacote de benefícios extras, aí, desse pacote de realocação, podem entrar diversos tipos de benefício extra. Obviamente, o reajuste salarial ele acaba sendo um dos mais comuns, mas eu tenho outros benefícios também que eu posso oferecer. Então, por exemplo, a questão de hotel durante a transferência. Então, às vezes, o funcionário ele vai ficar ali durante um mês com o hotel pago, né, com todas as despesas pagas, para que ele consiga ter tempo hábil de conseguir uma nova residência para ele morar. Além disso, ele pode ter diversos tipos de benefício, como eu mencionei. Então, às vezes, a empresa paga para ele a mudança, né, todo esse trâmite de mudança do funcionário de um local a outro. Ela paga também a questão de cursos, talvez, né? Ou justamente a questão de primeiros meses de escola, por exemplo, dos filhos, né? Se a pessoa é casada e tem filhos, ela vai ter que mudar com a família dela. Então, por exemplo, escola também é comumente pago pela empresa. Enfim, existem diversos tipos de benefício dentro desse pacote de mobilidade, de realocação. Ok, e entrando agora, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo a respeito do quarto tipo que eu mencionei para vocês, que é a expatriação. Um dos motivos principais de acontecer a expatriação é a transferência de conhecimento ou transferência de tecnologia de um outro país para o nosso país. Então, normalmente, quando a empresa não tem o domínio técnico para executar algum tipo de função, ela opta por enviar um funcionário dela ou alguns funcionários, uma equipe, nesse processo de expatriação, de forma que eles, no final, eles consigam trazer para a empresa esse conhecimento, essa tecnologia. E o que é a expatriação nesse caso? Vai ser um período determinado pela empresa. Esse período varia normalmente aí de 3 em 3, né? Então você vai ter normalmente 3 meses, 6 meses, 12 meses ou 24 meses, que seria o período máximo aí, em geral de expatriação, em que o meu funcionário ele vai residir em um outro país e trabalhar na planta de uma matriz, de uma filial, durante aquele período, para poder adquirir o conhecimento necessário para a empresa em questão. E da mesma forma que eu tenho lá o meu pacote de realocação, eu também tenho um pacote de expatriação que eu ofereço para o meu funcionário em benefício. Então ele vai ter um reajuste salarial, obviamente, né, para poder não só ele assimilar os novos gastos que ele vai ter, além da questão promocional mesmo, né, de uma recompensa para que aquilo seja válido para ele, mas também a questão de conversão de moeda. Então, muitas vezes, o salário do funcionário aqui no país ganhando em real, se eu simplesmente converto, dou um aumento para ele, converto para a moeda local onde ele vai, isso pode prejudicar em muito o funcionário a ponto de aquilo não ser sustentável para ele ficar no local em que ele vai morar. E dentro desse pacote de expatriação, fatores comumente utilizados dentro do pacote é justamente a questão da moradia, que vai ser paga pela empresa, não necessariamente um hotel, às vezes é uma moradia mesmo. A questão da documentação aqui do país que é necessário o funcionário tirar, normalmente a empresa, a banca, né, a questão de viagens para poder tirar o visto, o próprio passaporte em si, enfim, toda a documentação que é necessária, muitas empresas elas assumem esses custos. A questão de cursos também, principalmente a questão de cursos de idioma, né? Se o funcionário ele vai mudar para um outro país com que tem um idioma diferente, ele precisa se preparar. E a empresa normalmente oferece esse curso para o funcionário se preparar aqui no país,
para ele poder chegar lá e ter um mínimo de conhecimento para poder efetuar a comunicação dele que seja básica do dia a dia, ou mesmo a comunicação interna na empresa para que ele consiga assimilar o conhecimento. E um dos itens mais importantes aí seria a questão do treinamento intercultural. Não é só uma questão de idioma, mas é uma questão de uma nova cultura. Então a empresa precisa preparar o funcionário para estar pelo menos minimizando o impacto aí da mudança de cultura, né? Se você pega um funcionário do Brasil e manda ele para a China, por exemplo, a cultura chinesa tem vários pontos que são extremamente diferentes do nosso aqui do país. Então é necessário uma culturalização, né? Uma inculturação do funcionário a essa nova cultura que ele vai passar a vivenciar a partir de então. Um ponto bem importante aí nessa questão de culturalização, né? O funcionário sai de um país, vai para outro país, vai morar no país, mas ele está trabalhando ainda de certa forma para a empresa daqui. Legalmente, qual que é a relação, né, que o país nosso adota, né? Qual que é a postura que o nosso país adota diante disso? A postura é a seguinte: mesmo o funcionário sendo expatriado estando num outro país, a legislação primordial que é aplicada é a nossa. Então, se tem alguns pontos de divergência, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês, a questão da aposentadoria, né, a contribuição para a aposentadoria, o INSS. Se eu tenho aqui no país que é necessário essa contribuição, quando o meu funcionário for lá para o outro país, essa questão da contribuição para a Previdência ela precisa continuar acontecendo. O mesmo vale para o FGTS, por exemplo. Então, normalmente, qual é a postura do país? Ok, tem legislação aqui, tem legislação lá. A que prevalece é a daqui. Mas em casos de divergência, se a de lá for mais benéfica do que a do país de origem, então eu vou considerar a de lá. O importante é que o funcionário não seja prejudicado nesse processo. Então eu vou acabar considerando aquilo que é mais benéfico para o funcionário que foi expatriado. E com isso a gente conclui aí o processo de expatriação de mobilidade. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, agradeço vocês. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, curtir as nossas páginas, participar das discussões, acompanhar todas essas matérias, esses mini cursos que a gente está fazendo para vocês com muito carinho, para você se aperfeiçoar aí nos temas de RH. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos. Deixa um abraço a todos os profissionais aí que trabalham com essa parte de expatriação. E a gente se encontra aí no próximo vídeo amanhã, tá legal?